Rádio Uni. Saberes em diálogo. Olá, ouvintes da Rádio Uni. Esta é a nossa 48ª edição. Para começar, vamos ouvir uma leitura literária feita pela petiana Ilma. Olá, sou a petiana Ilma e nesta edição da Rádio Uni, encerrando o mês em homenagem às mulheres, farei a leitura de um poema de Sara Vicente. És mulher. O ato supremo da criação fez-se em carne transformar distinto ser, destinado a viver para dar a vida, amar de forma desmedida, marcante, mesmo quando não notada, ser de luz inefável, de indomável delicadeza, força de renovação infinda, beleza que convida os olhos a repousarem, divina inspiração de poetas, poetizam com a pena de seus gestos, ainda nos momentos de dores atrozes, também nos sucessos chora. Alma fúlvida, pura e nobre, que as próprias chagas encobrem, a fim de só o belo ao mundo expor. Mãe por geração ou por escolha, mostra-se sempre atenta defensora dos mais pequeninos aos gigantes. Nada se compara à sua disposição. Coloca entre as mãos o futuro, semeia esperança alvissareira. Do passado guarda perenes lembranças, mas sabe festejar cada instante. Trabalha alegremente, mesmo cansada, sabedoria recolhida na experiência, sem expectativas, nem inclemência, sem perder equilíbrio e direção. Em tudo entrega o coração. És mulher, mãe, amiga, és forte. Nada pode ocultar seu digno porte, ainda que somente andrajos a cubram. Sangue, vida em suor, morte destemida. És valente e promissora, semeadora de vidas, estrelas, sonhos, para além da própria vida. O teu nome pouco importa. Marias, Joanas, Luanas, tantas. Tampouco a nacionalidade. Cor escura, anoitecer em pleno dia. Pode ser clara gema ao amanhecer. Impossível descrever sua grandeza na simplicidade complexa da sua natureza. Ela é aquela que não se pode nomear, em razão de sua natureza, força, beleza. És indizível, indescritível. És mulher. Mereces sempre ser amada, portanto amar. Muito obrigada. Você já conhece a obra Dois Irmãos? A seguir, vamos conferir a resenha feita pelos petianos Rian e Gabriel deste romance de Milton Ratum. Olá, ouvintes da Rádio Uni. Aqui quem fala é o Gabriel. Sou o Gabriel Padão, sou ingressante do curso de Letras Português. E hoje vou estar fazendo uma resenha literária sobre o livro do Milton Ratum, Dois Irmãos, juntamente com o meu colega Rian. Pode se apresentar, Rian.
Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ria Dourado, eu sou estudante do curso Letras Português e Literaturas de Língua Portuguesa aqui da Unipampa e é um prazer imenso poder conversar com vocês agora. Vamos estar conversando então, fazendo uma resenha literária sobre, como eu já disse, né, sobre o livro Dois Irmãos. Foi um livro que a gente leu no componente do nosso curso. Nos chamou bastante atenção, pois é um livro interessante, tem uma história interessante. Vamos estar então, vai ser uma conversa mesmo, vai ser um diálogo. Tem alguns pontos que vão nos guiar durante essa conversa, durante essa resenha, mas a cada ponto a gente vai estar conversando, algo um pouco descontraído até mesmo. Só anotei alguns pontos realmente para que guiasse a nossa conversa. O primeiro ponto, então, vamos estar então apresentando o livro, vamos estar fazendo um resumo do enredo, né? E conversar também sobre a história do livro. Então, a gente tem um romance contemporâneo brasileiro, um romance que a gente pode citar como baseado principalmente ele se situa na cidade de Manaus, né, na cidade de Manaus, e tenta trazer questões voltadas a essa região. É um romance que vai trazer muitas questões voltadas a essa região. E de um outro lado, a gente também vai ter uma região voltada do Líbano, porque a gente está falando de uma família de origem libanesa, uma família que imigrou para o Brasil e veio com toda a sua família, a mãe, o pai e os irmãos, para a região do Brasil para construir a sua vida aqui. O livro, ele é situado ali por volta da época de 1945, ali por volta de 1940, 45, pois o enredo ali do livro, ele é voltado mais para bastante lembranças, né? Os personagens, eles expõem lembranças ali, e tu vai conhecendo os personagens a partir dessas lembranças durante a história, mas todas essas questões ali é mais ou menos por volta ali de 1940, por aí, mais ou menos. As primeiras impressões do livro, então, gostaria de começar então pelo Rian e depois eu dou o meu parecer. Bem, o livro Dois Irmãos, em si, ele é um livro que ele começa pelo final. E por que pelo final? Ele começa pelo final porque ele começa contando a parte final do livro, já nas primeiras páginas. Então, o leitor que abrir o livro, o leitor que começar a sua leitura na obra Dois Irmãos, ele já vai ver de cara uma obra que inicia contando a parte final do livro. E isso, pelas próprias palavras do narrador, pelas próprias palavras do autor, Milton Ratum, isso acontece porque é uma estratégia da própria literatura, uma estratégia do próprio Milton Ratum em começar o livro pelo fim. E é uma obra que vai trazer muito esses aspectos, que vai iniciar pelo fim e vai ao desenrolar da história trazendo os pontos e mais pontos à tona, muito importante, de uma família muito conturbada. Bem, respondendo à pergunta do Gabriel, eu acho que as primeiras impressões de um livro é um livro, sem dúvida nenhuma, com questões de família, questões que a gente vai ver de uma família do próprio 1940, 1945, como o Gabriel citou. É um livro que vai trazer, as minhas impressões também mostram que é um livro que vai trazer muito à tona questões sociais da época, e também um livro, sem dúvida nenhuma, que vai trazer a parte da imigração, né? A gente está falando de um livro que é com família libanesa, né? Tem origem libanesa. Então o livro vai trazer tudo isso. Essas são algumas impressões que nós vamos ver ao decorrer da obra, e principalmente nas primeiras páginas. Certo. Bom, as minhas primeiras impressões do livro foram também parecidas com a do Rian. Eu achei a história bem amarrada, pois, como eu disse, o leitor ele vai conhecendo os personagens da história a partir das lembranças que vão sendo contadas na narrativa. E essas lembranças, no final do livro, elas se amarram. Então, é um livro até mesmo, de um certo modo, atual, assim, com relação a algumas questões familiares. Foi um livro publicado nos anos 2000, mas ainda assim continua atual.
E essas questões, todas familiares, essas lembranças que contribuem para o leitor entender por que tal personagem age de tal forma, tudo isso na história se amarra e faz com que esse livro, então, prenda o leitor facilmente. Essa foi a minha primeira impressão quando eu iniciei a minha leitura do livro. O segundo ponto, então, o segundo ponto que eu pretendo conversar com o Rian personagens ou algum personagem, né, se tiver mais de um, que tenha te chamado mais atenção. Certo. Então, primeiro a gente precisa contextualizar, né, mencionar, fazer uma síntese assim dos personagens, dos principais assim da obra. A gente começa com o Halim, que é o pai, né, o patriarca da família, juntamente com a Zana, que é a mãe dos 3 filhos. E aí os 3 filhos são o Omar e o Yaqub, que são os gêmeos, e a Rania, que é a irmã. Também a gente tem desses personagens aí a Domingas, que é uma empregada serviçal, e isso é uma das coisas que é muito abordado dentro do livro, e a gente vai falar também sobre isso aqui dentro desse podcast. Também tem o Nael, que é filho da Domingas, da empregada, da serviçal, fruto aí, né, de uma polêmica, né, de uma ambiguidade, né? Se a gente for lá para a língua portuguesa, ambiguidade é tentar descobrir alguma coisa, tentar, né, alguma coisa que não está clara, e isso a gente vê muito dentro da obra, certo? E acho que esses são os principais personagens que nós podemos assim citar. Bem, o Gabriel me perguntou a respeito de um personagem que assim seja o meu favorito ou que eu tenha mais gostado dentro da obra. Eu cito, por exemplo, o próprio Nael, que é o narrador da história, né? Ele que conta toda a história, como ele vê, como é falado. E acho que, sem dúvida, o Nael é um dos grandes personagens ali, lembrando que ele é filho da Domingas, da empregada, a pessoa que faz todos os serviços de casa. E como eu falei daquela ambiguidade, a ambiguidade dentro da obra é justamente para saber quem é o pai do Nael, que é o Omar ou Yaqub, e que não fica explicado dentro dessa história. Então é importante a gente mencionar isso e dizer isso ao nosso leitor ouvinte, certo? Acho que o Nael, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes personagens, é, sem dúvida nenhuma, uma pessoa que estabelece ali um papel fundamental dentro da obra, que é tentar buscar sua paternidade. Ele tenta a todo momento buscar quem é o seu pai, ele tenta a todo momento descobrir, mesmo não descobrindo. Acho que, sem dúvida nenhuma, ele é um personagem muito observador, que vê muitas coisas, e é aquele personagem que a gente vê em muitas obras, desfavorecido, jogado de lado. Ele, por propriamente ser filho de uma empregada, ele não é uma pessoa que tem, por exemplo, que estuda em escola boa, ele não é uma pessoa que tem estímulo a estudar, ele não é um personagem que é visto como o personagem protagonista ali. Ele é um personagem que ele fica mais de lado, ele só fica contando as coisas. A família não aceita muito bem ele, a família, né, trata ele como um filho de uma empregada, e eu acho que o papel dele, do Nael, em todo, é um personagem muito bom, e eu acho que é um dos grandes ali deste livro que a gente pode citar. Interessante você falar isso até dessa questão aí do personagem do Nael, porque também é um personagem que me chamou bastante atenção, até porque por essas questões que ele também, mesmo ele passando por todas essas questões que, enfim, podem ter deixado até mesmo traumas na vida dele, né? A questão da paternidade, a questão também ali do Omar, até mesmo maltratar ele em alguns momentos, humilhar ele também em outros momentos, mas ainda assim ele sempre trilhar um caminho, e um caminho correto, né, vamos dizer assim, e ele buscar seguir esse caminho correto, e enfim, por mais de todas as adversidades que ele tenha passado, ainda assim ele não seguiu aquele caminho que o Omar seguiu, o irmão rebelde ali, né? No meu caso, o personagem que mais me chamou a atenção foram 2 também, o Nael e o Yaqub. O Nael, o Rian já falou muito bem, né? Enfim, já contou toda a história do personagem, pelos mesmos motivos. Mas o Yaqub também me chamou a atenção por
também essa questão dele ver o irmão dele fazendo aquilo que era errado, ver o irmão dele desobedecendo, ver o irmão dele cometendo, enfim, até mesmo alguns crimes, né? E ainda assim ele tentar seguir o caminho dele, ele não seguiu o exemplo do irmão dele, mas sim ele foi, estudou, ele se formou em engenheiro, então me chamou a atenção esse personagem Yakub por conta dessas questões também, dele não deixar ser influenciado pelo irmão dele. Até mesmo tem algumas questões de que a mãe dos dois, a Zana, ela demonstra durante a narrativa ali um carinho, vamos dizer, a mais pelo Omar. O leitor, quando a pessoa que vai ler o livro pode perceber isso, sabe, pela narração ali pela narração do Nael, que tinha um carinho a mais ali da Zana pelo Omar, mas ainda assim isso não abalou o Yakub. Pode ser que em alguns momentos da história o Yakub ele sinta isso, né, o leitor pode perceber que o personagem sente isso, mas ainda assim isso não é suficiente para o Yakub rejeitar a mãe dele ou ter mágoa da mãe dele, muito pelo contrário, ele era apegado à mãe dele. Então é um personagem que também, mesmo ele sendo filho, né, de pais que eram abastados, ainda assim, e mesmo tendo um irmão que fazia coisas erradas e ainda assim tinha um carinho a mais pela mãe, esse personagem, mesmo diante de tudo isso, também tentou trilhar o caminho dele e, enfim, foi um personagem que sempre tentou fazer aquilo que era certo, mesmo diante de todas essas questões. Próximo ponto, eu queria conversar com o Rian também aquelas questões, aqueles pontos que mais chamaram a atenção na obra. Começando pelo Rian. Bem, eu acho que, sem dúvida nenhuma, esse livro ele traz muitos pontos que a gente pode citar e entender dentro da obra. Sem dúvida nenhuma, ele vai abordar várias narrativas, várias impressões que nós vamos ter, mas eu separei algumas que eu acho mais importantes, que sem dúvida é a figura da mulher. A gente está falando ali da Rania, uma menina que não casou, uma menina que não teve envolvimento em relacionamentos, uma menina que era vista como uma solteirona, lembrando que solteirona, né, até um certo tempo era vista como uma coisa ruim, como uma pessoa, né, sozinha, e eu acho que a nossa sociedade, a gente precisa desconstruir isso, esses paradigmas que nós criamos, né, e eu acho que esse solteirona, a figura dela por não ter ninguém, por precisar de alguém, né, ou seja, era muito visto dentro da obra, né, a própria mãe dela tentava arrumar namoros, relacionamentos para que ela pudesse ter alguém. E eu acho que isso, a figura da mulher, né, a importância disso na nossa sociedade é até hoje, né, que foi debatida dentro da obra. Lembrando que o livro foi lançado lá em 2000, né, foi mostrado para a sociedade lá em 2000. E desde aquela época até hoje, a gente ainda fala disso, dessa figura da mulher, da importância dessa mulher. E eu acho que, sem dúvida, isso é um dos pontos muito importantes que me chamou a atenção dentro da obra. Outro ponto que me chamou muito a atenção, sem dúvida, e que eu já falei um pouco, foi a questão do próprio Nael, a questão da paternidade, a questão da busca dele pela identidade. Ele é uma pessoa que o tempo todo está buscando saber quem é o seu pai, ele é uma pessoa que o tempo inteiro está querendo ir atrás, descobrir, ele é uma pessoa que ele sente falta do pai, lembrando, né, que todas as pessoas que não têm esse afeto do pai, que não tiveram um pai presente, conseguem se identificar com isso. O Nael em si e essa construção da identidade dele é uma coisa que é muito abordada dentro do livro, do começo ao fim, desde que ele nasce, principalmente, porque ele é filho de uma empregada doméstica, fruto aí, né, que a gente não sabe se é de um relacionamento entre a Domingas e o Yakub, ou de um estupro entre a Domingas e o Omar, e isso é uma coisa que me chama muito a atenção, entre tantos outros assuntos que o livro vai abordar, né, sendo um livro muito rico em questões sociais, em questões, né, da nossa sociedade que se perduram até hoje. Dos meus pontos, né, que no caso que mais me chamou a atenção no livro, algumas questões que ficaram em abertas, como o Rian mesmo disse, tem essas interrogações que ficam no livro, né, se o Nael é filho do Yakub ou se é filho do Omar.
Durante o livro, durante a narrativa da história ali, tem essa questão do envolvimento de Yakub com a Domingas. Também tem o Omar, que também tem essa polêmica, né, dele ter forçado a Domingas a ter relações com ele, enfim. O livro também trata dessas questões polêmicas, também tem a irmã, tem essa questão ali do incesto, né, enfim, entre os irmãos ali. Então, o Milton Ratum, ele trata dessas questões também polêmicas, mas mostrando para o leitor que essas questões, infelizmente, elas são presentes na nossa sociedade. Como o Ria falou dessa questão da mulher, né, a Domingas, que foi abusada pelo Omar. Então, mesmo um livro, como eu disse, né, lá no início, que é um livro que foi publicado nos anos 2000, mas continua sendo atual, pois as questões ainda continuam sendo debatidas no nosso meio social. Então, enfim, tem essas interrogações de quem é o irmão, de quem é o pai do Nael, se é o Yakub, se é o Omar. Essas interrogações que deixam a obra viva durante um longo tempo. As pessoas sempre vão lembrar dessa obra a partir também dessas interrogações. Me chama muita atenção obras que não respondem tudo para o leitor. Esse é o meu ponto de vista, é claro, que não deixam obras que deixam alguns pontos em abertos ali para o leitor ficar se perguntando no futuro, para o leitor sempre visitar essa obra novamente no futuro, para o leitor ficar debatendo com outras pessoas sobre esses pontos no futuro. Enfim, essas questões que ficam nessas obras, né, me chamam muita atenção. Dois Irmãos têm essas interrogações e são os pontos que mais me chamaram a atenção. E, Gabriel, tu falaste uma coisa que eu achei muito importante, tu falaste um pouco da figura da Domingas. É importante a gente falar da Domingas porque a gente não mencionou aqui, e obviamente é uma coisa que as pessoas precisam entender ao longo da leitura, mas a gente está falando de uma empregada doméstica indígena, que traz muitas questões sociais para essa parte. Então, a Domingas em si, que é uma mulher de povos originários, uma mulher, né, que recebeu um lar, né, em troca de serviços, como a gente via muito naquela época, é uma pessoa que, de uma certa forma ou outra, a gente vê muito ainda na nossa sociedade, que é uma coisa que ainda não acabou, que é uma coisa que ainda é muito presente. Então, essa figura da Domingas como empregada doméstica, como uma pessoa que mora no fundo do pátio da família, em troca de um lar, mas que serve a família, é uma das coisas que se seguem até hoje, que a gente vê muito na sociedade. Exatamente. Exato, como o Rio comentou, né? Então, esses pontos até que são pontos até um pouco mais pontos polêmicos, pontos que, enfim, a gente às vezes as pessoas, né, acabam desviando às vezes para não conversar sobre. O Milton Ratum trata desses pontos, pois são necessários. Por mais que né, tenha pessoas que até nos dias atuais tentam se desviar desses assuntos, são questões que precisam ser tratadas, são questões que precisam ser expostas, pois por mais que eu, por exemplo, me senti desconfortável quando eu li essa parte que o Omar acaba abusando sexualmente da Domingas. Eu me senti desconfortável lendo essa parte. Entretanto, é um ponto que precisa ser exposto, porque é algo que infelizmente acontece. E para combater essas questões, só expondo, só colocando em pauta, enfim, conversando, discutindo sobre isso, né? Trazendo ao conhecimento das pessoas que, infelizmente, isso aí é algo que continua acontecendo, né? Então, esses pontos são os que mais me chamaram a atenção na obra e que são pontos que precisam serem debatidos hoje em dia, com certeza, né? Precisam ser combatidos. A última parte, então, queria perguntar para o Rian se ele recomenda o livro, né? Se sim, por quê? Ou se não, também por quê, né? Olha, essa pergunta
eu posso responder ela com uma ampla certeza, né, com uma ampla afirmação de que sim, eu recomendo esse livro sem dúvida nenhuma para as pessoas. Acho que sem dúvida é um livro muito culto, é um livro muito rico em literatura. Ele fala muito da nossa literatura, trazendo, né, esse conceito aí de intertextualidade entre o Líbano e o Brasil. A gente consegue mesmo assim compreender muitas riquezas do nosso país, principalmente da parte do norte ali de Manaus. O Milton Ratum, ele traz muito isso, principalmente por ele ser de lá, por ele ter essas origens de lá. Acho que recomendo essa obra pela sua riqueza, a sua riqueza literária. Recomendo essa obra porque eu acho que o leitor que ler, ele vai gostar, ele vai se impressionar muito com os personagens, vai criar muitas dúvidas, muitas teorias, né? Ele vai ficar muito surpreso com passagens ao decorrer do tempo, e acho que esse livro vai despertar muitas coisas nas pessoas. Então, sem dúvida nenhuma, se eu puder dizer para as pessoas o que o Dois Irmãos significa para mim, eu vou poder dizer com plena certeza de que ele significa muitas coisas boas. Ele, sem dúvida nenhuma, é um livro que eu recomendo muito para as pessoas, para o leitor, para aquelas pessoas que buscam uma integração, né, iniciar uma leitura. É uma leitura suave, é uma leitura bela, uma leitura para começar a literatura, para quem nunca leu, certo? Então, sem dúvida nenhuma, Dois Irmãos de Milton Ratum é uma das melhores obras da literatura brasileira que eu recomendo para todas as pessoas. Leiam, degustem essa leitura e aproveitem o que a nossa literatura brasileira contemporânea tem para oferecer. Bom, da minha parte, eu também recomendo. Acho que o Rian sintetizou muito bem aí os motivos também das minhas recomendações, do porquê eu recomendo, né, melhor dizendo, mas também porque, além dessas questões culturais, além dessas questões da riqueza, né, da riqueza cultural que esse livro apresenta para a literatura brasileira, também, enfim, essas questões familiares ali também podem acabar prendendo o leitor, pois o livro começa, como o Rian disse no início do podcast, ele fala sobre a mãe, no primeiro capítulo, a mãe no leito de morte ali, perguntando se os filhos dela se reconciliaram. Então, já no primeiro momento, o livro ele prende o leitor, pois o leitor fica durante toda a história também se perguntando, né, será que eles vão se reconciliar ou não? Enfim, a gente falou alguns spoilers aqui, né, mas esse final a gente vai deixar em aberto aí para quem estiver escutando ler o livro e descobrir por si mesmo, né, se os irmãos se reconciliaram ou não. Mas enfim, tem esses pontos, prende o leitor, né, e faz com que o leitor ele fique imerso na história, fique imerso na narrativa, até torce por alguns personagens, como a gente bem disse, o Nael, a Domingas, o Yacoub. O Omar, ele é um personagem bastante ali polêmico e, enfim, da minha parte, assim, eu não gosto desse personagem, mas é necessário ali para a construção da narrativa. Então, são questões que prendem o leitor, e por essas questões, pelas questões que o Rian bem disse, por conta de tudo isso, eu recomendo sim o livro. Bom, pessoal, então é isso. Queria agradecer a presença do Rian por se fazer presente aqui na nossa resenha literária. Foi um episódio até com um formato um pouco diferente, pois a resenha literária geralmente são feitas por uma pessoa, mas no momento em que eu tive a ideia de conversar sobre o livro Dois Irmãos do Milton Ratum, lembrei, né, de chamar o Rian, de chamar o meu colega para participar dessa resenha, e eu queria agradecer então a presença dele e queria aqui deixar o momento para ele fazer o parecer. Pessoal, muito obrigado, principalmente o pessoal do PET aí pela oportunidade dessa conversa. Queria agradecer principalmente ao Gabriel pela oportunidade da gente falar desses livros
E dizer, né, que falar de literatura, falar desses romances contemporâneos, falar destas obras é sempre muito bom, sempre muito importante e é o nosso papel de futuros professores de português e literatura. Muito obrigado e um abração a todos. Então, pessoal, esse foi o nosso episódio. Agradeço também a cada um dos ouvintes, peço a cada uma pessoa que nos acompanhou até aqui. Também fique de olho aí nos novos episódios da Rádio Uni. E também, é claro, sinta-se à vontade de escutar os anteriores, tenho certeza que serão de bastante valia para a vida de cada um de vocês, tanto culturalmente, também informações que com certeza irão contribuir para a formação acadêmica e conhecimentos que irão agregar na vida de cada um. Então, muito obrigado. Seguindo em nossa programação, vamos ouvir a roda de leitura sobre a obra As Meninas, que foi gravada durante a atividade na sala do PET Letras. Olá, ouvintes da Rádio Uni, aqui é Eduarda Mansky, e no episódio dessa semana a gente vai conferir a gravação da roda de leitura sobre o livro As Meninas, de Lígia Fagundes Telles, que foi feita no dia 26 de abril de 2024, na sala do PET Letras, na Unipampa, Campus Bagé. Bem legal. Bom, gente, acho que a gente pode conversar. Essa é a nossa roda de conversa sobre o livro, roda de leitura sobre o livro As Meninas, da Lígia Fagundes Telles. Queria começar agradecendo a presença de vocês. A gente nunca teve tanta gente numa roda de leitura, então é bom ver vocês aqui. E nas rodas de leitura a gente costuma convidar uma pessoa especialista na obra, ou especialista na autora, que conheça, para falar com a gente. E hoje a gente conversou com o professor João Pedro. Se o senhor quiser se apresentar. Tá, vamos lá então. Sou egresso daqui, então, e na graduação eu conheci, né, um conto da Lígia Fagundes Telles, mas, sim, ela não era muito trabalhada nos cursos de letras, como digo, há 10 anos atrás. E eu gostei muito do conto. Bom, daí eu me formei e fui para o mestrado, e resolvi, daí comecei a ler toda a obra dela, assim, me apaixonei, fiz a minha dissertação sobre, daí voltei para Bagé, fiquei trabalhando, dando aula um ano, no privado e tal, e daí a minha proposta, meu objetivo não era fazer doutorado, estava exausto, mas daí teve tanta gente me botando pilha, eu disse, então vai, então vamos lá, enquanto ainda... Daí tinha outro aspecto da obra, né, uma tese dela, assim, e peguei pandemia no meio, mas foi interessante, eu defendi ali, foi em 2022, 15 de março, se eu não me engano, e ali, 20 e poucos de abril, ela faleceu, né, com 105 anos, uma autora. Que legal. Assim, primeiro livro em 1938, né? E o último, assim, inédito, com alguns inéditos, esse aqui, 2007. Então, assim, uma pessoa que pegou quase um século, né? Só que quando ela faleceu, a gente descobriu que ela não tinha idade, né? Ela dizia que tinha 98, não, tinha 100, 99, porque assim, daí descobriram pela certidão. E eu analisei na dissertação os contos e na tese acabou que ia ser os 4 romances, mas, né, começa assim que nem quando vocês forem fazer TCC, o que a gente está fazendo, a gente quer fazer um monte de coisa, mas acabou que ficou o primeiro romance só, que é Cirano de Pedra, não trouxe. Mas eu falo desses outros. Ela teve 4 romances, né, publicou ao longo de cada década, assim, que foi Ciranda de Pedra nos anos 50, Verão no Aquário nos anos 60, As Meninas nos anos 70 e As Horas Nuas em 89. E eu escrevi um artigo sobre As Meninas e As Horas Nuas. Enfim, é a minha autora, assim, né, de cabeceira, que eu me sinto realmente confortável para falar para um grupo aqui. É a primeira vez que eu estou fazendo isso pós ter defendido, assim, a minha tese.
Eu atualmente dou aula no município, no estado, né, ensino médio fundamental. E é isso, fico muito agradecido pelo convite e voltar assim ao meio acadêmico, né, voltar nesse espaço, acho bem feliz, né? Uma obra que eu acho tão importante e fico feliz que estão lendo agora, tão pouco, porque até pouco tempo atrás era pouco falado, sabe? Aqui no Rio Grande do Sul, parece. Em São Paulo ela é amada, assim, a Lígia. Era uma figura, assim, emblemática. Mas no resto do Brasil, e assim, ó, eu passei a graduação, como eu digo, eu li um conto, porque eu estava procurando para o estágio, eu achei por acaso, assim, nunca na graduação botaram e os professores, não estou culpando, assim, mas depois eu fui ver em outras universidades do Rio Grande do Sul, ela não entra. Quando você pensa, uma mulher escritora, Clarice, né, vem na hora, assim. Tá sempre a Clarice numa emenda, não que não, né, maravilhosa, não tem que estar, mas a Lígia, acho que porque estava viva também, porque tem essa coisa, né. A nossa academia gosta muito de... Tá mudando, mas a pessoa morre daí... agora estão falando um monte na Lídia, né? Quando estava viva, parece que não... Só não tem aquela importância. E eu fui ver em outras universidades aqui do Sul também. Então era Clarice, daí você ia falar da literatura marginal, é Carolina de Jesus, entendeu? E poesia Cecília Meirelles e a Lídia... foi super importante, assim, né? Todo mundo conhece o livro já. Quem conseguiu fazer a leitura dele? Ou conhece o livro e já ouviu falar? Quero contar pro pessoal, então, como é que é a obra, sabe o que ela é? Pode ser, eu tô contando pra eu. As meninas falam sobre 3 estudantes universitárias. Eu não lembro agora onde, em São Paulo? São Paulo. Em São Paulo. Durante a ditadura militar. Agora eu não me lembro exatamente porque elas não estão tendo aula. Tá em greve, né? Tá em greve, a universidade tá em greve. Elas moram num pensionato de freiras. E aí esse livro ele vai contar sobre, acho que um dia. Mais ou menos um dia. Acho que é 2 dias. 2 dias. Mas o tempo é bem... É um tempo bem curto. E ele é meio difuso, a gente tem dificuldade. Quando tu vai lendo, parece que já passou muito tempo e aí tu volta e percebe que tá no mesmo dia. As meninas são a Lorena, a Lia e a Ana Clara. Uhum. A Lorena... Não vou começar pela Lorena. A Lia é uma guerrilheira. O namorado dela acabou de ser preso. E ela tá em função de descobrir como soltar ele. E tem toda a questão da situação dos guerrilheiros, dos militantes na época da ditadura. Porque na época da ditadura, para quem não tem esse contexto, haviam guerrilhas, que eram grupos de principalmente pessoas muito jovens, que se organizavam para lutar contra a ditadura. E aí tem muito uma questão de que as pessoas se organizavam em casas, que eles chamavam de aparelho. E aí a Lia fazia parte de um desses grupos de guerrilheiros, e aí ela vive nessa situação de ela tem que lidar com um grupo de guerrilheiros, e ela tá sempre pensando nas amigas, na Lorena e na Ana Clara. E também tem essa questão do namorado dela que foi preso e que ela não sabe o que fazer para tirar ele da cadeia. Tem a Ana Clara. A Ana Clara, ela é modelo ou é aspirante modelo? Alguma coisa assim. Ela faz uns trabalhos, né? Ela é aspirante, mas não fica bem claro se ela já conseguiu, assim, né? É porque toda a parte da Ana Clara não é muito clara por causa que ela é viciada em drogas e toda a narrativa dela parece que é sob esse efeito de drogas, e é uma coisa que vai vindo e voltando, e ela fala uma coisa e ela contraria o que ela acabou de falar. A gente não consegue não é uma narradora confiável. E tudo que ela tá longe, ela tá aqui, ela vai, ela volta, e a Lorena, tanto que a Lorena chama ela de Ana Turva, ao invés de Ana Clara, ela é Ana Turva. A Lorena é uma pessoa, eu acho que ela é uma personagem um pouquinho mais difícil de explicar. Quando vai ler a sinopse do livro, diz que ela é uma universitária que namora um homem casado e é isso sobre ela. Só que ela é uma personagem muito interessante, como ela vai analisando os outros personagens e
É mais complexa. Ela é mais complexa e ela fica sempre... ela fala do gosto dela, ela vai julgando os outros da volta dela, falando sobre eles, ela apresenta muito dos outros personagens pra nós. E ela fica voltando nessa questão do namorado, que eu tenho uma dúvida muito séria sobre esse namorado. E ela um ponto muito importante é que ela sempre lembra o irmão dela que morreu, que foi assassinado pelo outro irmão quando eles ainda eram crianças. Eles eram gêmeos, se eu não me engano. O Rômulo e o Remo, um deles pegou uma arma pra brincar e atirou no outro. Então ela fica sempre revivendo essa memória da morte do irmão. E aí, às vezes, ela parece que é muito tranquila, mas ela tá sempre revivendo esse trauma, ao mesmo tempo que ela vai julgando tudo na volta dela, e a maior parte do tempo ela tá dentro do quarto. E ela vem de um contexto um pouco diferente das outras duas, porque ela vem de uma família rica. A mãe dela tem um namorado, e aí a mãe dela manda ela pra esse pensionato pra não mais conviver com a filha. E aí, então ela não gosta também, né, desse padrasto, namorado. Até às vezes dá a entender que teve algum assédiozinho, assim. Ela quis ir, né, ela quis também ir para esse pensionato e a mãe dela dá horrores de dinheiro, assim, pro pensionato. Sim. Mais do que, tipo assim, pra cuidarem da filha. E ela fica na concha, como ela disse, que é um quarto com banheira, cheio de bebelô, né. É um quarto cheio de coisa, ela tem discos e coisas. Isso, e ela meio que não sai dali. E ela não sai dali. O que torna esse livro às vezes difícil, que eu acho que é o que fez ele passar pela censura, né? Que é o que eu falo, é esse foco narrativo. Cada uma delas conta um pedaço da história. Sim. E ainda tem um narrador eu li umas 4 vezes, assim, para poder escrever, entender, né, esse livro. Entra um narrador do nada ali, que a gente fica pensando, outra pessoa ou... Não, depois é um narrador onisciente, assim, que costura. Só que, assim, não tem divisão. Porque eu já li vários livros que, tipo assim, cada um conta um pedaço, né? Daí tem capítulo 1, Jorge. Tá, daí acontecimento sob o ponto de vista do Jorge. 2, Beltrana. Não, aqui simplesmente no meio de um parágrafo, a outra assume... Né? Eu emprestei para algumas pessoas que disseram, não dá, a história é interessante, mas lá pelas tantas a gente vai vendo assim, que cada uma tem um jeitinho, tem os seus traumas, tem um jeito de falar, mas todo tempo elas usam esse recurso de voltar ao passado, né? Porque cada uma delas tem um trauma, né, nesse passado. E a Lorena é tipo assim, seria, né, aquele protótipo, ela é toda... gosta de tudo organizadinho, né? Toma não sei quantos banhos, assim. Ela ama um médico, um homem casado, mas ela nunca teve relações com ele. Ela é virgem, assim. É um amor platônico que ela fica esperando que ele vai ligar. Porque ela viu por acaso, assim, encontrou. Ela foi levar alguém no médico. Acho que foi até na época que o irmão morreu. Né? Ela encontrou esse médico por acaso, assim, no corredor do hospital. E a Lia é mais pé no chão, né? Eu acho a narrativa da Lia mais linear. A gente sabe que ela veio do Nordeste, que ela é filha de um alemão que, fugindo da Segunda Guerra, se estabeleceu com uma nordestina, né? Então ela tem Lia Schultz de Mello, ela explica. E ela é militante, ela lê obras e o tempo todo ela problematiza questões sociais, de desigualdade, né? Ela quer lutar por um país melhor, derrubar a ditadura, ela faz menções a coisas que aconteceram, né? Esse livro, assim, 73 estava acontecendo, né, isso tudo, que é interessante. Ela fala do sequestro do embaixador, aquele, né, famoso, que ocorreu de verdade. E eu me lembro que quando eu li, eu achei que era 2 dias, tem gente que acha que é 3. Bom, isso nem tem tanta importância, o tempo, né? E elas estão na greve, então elas estão com tempo. Mas assim, né, tem algumas coisas desse livro que foi o primeiro, né? O primeiro a falar da ditadura.
escrito por uma mulher e que foi o primeiro de todos, assim. Não se tem notícia de outro. É interessante como ele conseguiu ser publicado durante a ditadura. Eu li em algum lugar que a Lígia dizia que ele foi publicado porque os censores leram até a página 40, acharam que era um livro de menininha e deixaram passar. Exato. Nesse livro que ela fala, que tem uns artigos assim, de opinião, nesse Conspiração das Nuvens, ela diz exatamente isso. Eu acho que é interessante... Que um jornalista perguntou depois para ela e que ela disse assim, que a princípio ela não ia falar disso, ia ser só a história de 3 meninas e que ela disse que a linguagem reflete aquele momento caótico do país, que ela quis também fazer um experimento que às vezes parece um pouco de um filme, assim, sabe? Tem umas imagens, daí fica... E às vezes parece que não é literatura, às vezes parece que é um pouco filosófico, se perde, né, na narrativa, fica uma divagação. Mas que circulava na época, eu tentei achar na internet esse documento várias vezes, nunca achei. Talvez em algum arquivo, né? De um aluno do curso de biologia, que é, né, a famosa cena da tortura, aquela. Que ele foi torturado e que circulava na época entre quem era contra ou até quem era a favor, enfim, se dava, olha o que está acontecendo, né? Porque era tudo muito velado. E o marido dela, da Lígia, era professor da USP, e disse, olha o que entregaram lá. E ela disse, eu vou botar. Então eu vou botar, porque ali ia ser a militante ali com o namorado, mas não ia se escancarar, né, ali. Ela disse, eu vou botar, vamos ver. Pode passar, pode não passar. E é bem isso que ela diz, acharam que acho que era de menininha, embora a primeira capa não seja rosa, né? Uma capa branca, assim. E ali começa com a Lorena, e parece mesmo, né, que vai ser um livro de amor, de tipo, menininha entre, né, não, pejorativamente, assim, que é um livro água com açúcar, né, como se diz, mas daqui a pouco já entra, e ela acha que eles não foram além, e que acharam, de repente, a linguagem muito chata e passou, né, mas, e depois eu acho que já tava, mas nunca teve, ele nunca foi assim aprendido, né? Muita gente, eu tive um professor lá na FURC que ele disse que a Lígia era assim, ó, muito educada, muito assim, às vezes até chamava ela pejorativamente de socialite, que gostava de escrever, assim, ela era meio uma daminha, assim, então talvez esse lugar de fala meio que privilegiou um pouco que não, sabe, dependendo do outro, se fosse um escritor mais assim, marginal, tipo assim, ela falou, e eu acho que o fato da Lorena, porque a Lorena tem falas preconceituosas e elitistas, fez um contraponto, então eles até devem ter lido, eu acho, depois da censura. Mas assim, ela não chega, não dá pra dizer assim, depois que tu lê, olha, a Lígia é contra, né? Tipo assim, ela contra o que está acontecendo, mas ela botou uma pessoa, a Lorena, ela não é a favor, mas ela... Todas elas têm seus preconceitos, né? Todas tem uma questão extremamente não racista, né? Principalmente a Ana Clara. Ana Clara é racista. Elas têm uns... Ali eu acho que é a menos, né? E... Ali tem um preconceito muito engraçado, entre muitas aspas, quanto a padre. Ela passa o tempo todo falando dos padres. Que eles não deveriam querer casar. Tá tendo algum movimento para os padres poderem casar e ela é totalmente contra isso. E ela, com essa discussão, ela começa a soltar alguns outros preconceitos dela, e aí chega a ser engraçado, porque é um contraponto muito interessante com o que ela é. Do nada ela começa a soltar essas... Elas são contraditórias, né? São. E eu acho que tipo, tem essa história de que é um livro que passou na censura porque era um livro de menininha. Só que ele é um livro de menininha, e não num sentido ruim, ele é um livro extremamente feminino, em que todas as personagens mulheres são protagonistas, e isso é interessante, porque quando a gente pensa em ditadura, dificilmente a gente pensa nas mulheres que lutaram contra a ditadura, e esse é um livro muito feminino. Elas são quem elas são em todos os seus jeitos, então uma hora elas estão falando sobre aspectos que a gente considera mais femininos, como a aparência delas, a aparência das outras. Ana Clara, nas viagens dela, ela reflete muito sobre o corpo das outras. Porque a Lorena é muito magrinha, porque a Lia é muito gorda, ela tá sempre nisso, mas ao mesmo tempo aquilo é só uma parte de quem elas são. E no livro a Lígia consegue falar sobre tudo que elas são.
e de 3 formas diferentes, porque cada uma é uma. 3 perfis de mulheres, né? Mas que ao mesmo tempo tem uma coisa humana que, como dizer, é um livro de meninas, mas também eu acho que transcende também, né? É para qualquer pessoa consegue, eu acho que em algum momento, seja homem ou mulher, e qual for a orientação, se identificar. Mas é verdade, ele tem aspectos bem femininos, mas não fica só naquilo, né? Sim. É um livro curto, consegue falar de tanta coisa, né? Fala da morte. E no final a Lorena, a gente não sabe, porque ela pensa muito rápido em como tem uma situação no final, da spoiler. Acho que pode dar spoiler do livro, gente, se assim pode. Porque a Ana Clara, a gente acha que quem vai... Eu achava que a Lia fosse morrer. Eu também. Pelos censores, pelos militares. Mas ela consegue um asilo para ir com o namorado para Argélia. E eu acho forte a cena assim, que a Lorena se despede e diz: eu tenho certeza que eu nunca mais vou ver ela. Porque era difícil a comunicação em 78, né? Sem internet, coisa aí, para um país, assim, a gente nunca mais vai se ver. Ela era uma das minhas poucas amigas. A Lorena fica solitária, porque ela tem umas falas assim que ela critica as amigas, mas ela meio que cuida também delas, né? Ela dá banho na Ana Clara. A Ana Clara chega sempre chapada, usando acho que tudo que tinha na época, assim. Ela dá banho, arruma. E no final a Ana Clara morre, tem uma overdose na banheira. E as freiras são muito legais, assim, do orfanato. Elas não querem prejudicar, do pensionato, não querem prejudicar as freiras. Porque achar uma morte ali. A outra andava com ligação com a ditadura, com guerrilheiro contra a ditadura. Vamos vestir, vestem, maquiam, vamos deixar numa praça, assim. No final é isso, elas dirigem, deixam ela numa praça, arrumadinha para alguém achar, assim. Ela não morreu ali dentro, né? E outra coisa que a Lígia fala é que essa cena, né, de tortura que o menino fala, ela lê, a Lia chega e lê para uma das irmãs, uma das freiras, né, que dela o menino fala que botaram panos sujos na boca, choque nos testículos, tudo que a gente sabe que ocorreu, né, que entra a história. Mas daí a Lígia diz assim, eu quis revestir de uma áurea meio sacra, porque ali ela fala para a irmã e a irmã diz: eu já li, veio, a mãe desse menino esteve aqui hoje nos pedindo ajuda, assim. Então, né, pelo que eu pesquisei, havia um movimento dentro da Igreja Católica progressista que queria acabar com a ditadura. Dá a entender que as freiras eram, né, meio que simpatizantes a acabar, assim. Sim, isso aparece em outros livros também sobre a ditadura militar. Os pais dos desaparecidos políticos costumavam procurar a Igreja Católica para que a Igreja Católica intervisse com o governo para tentar encontrar essas pessoas. Então, existiam segmentos da igreja, e isso aparece nesse livro, que se colocavam, talvez não necessariamente contra o regime político, mas contra os desaparecimentos políticos e as torturas. E aí isso tem nas meninas, porque o pensionato é o espaço onde elas vivem. E aí algumas freiras vão se preocupar com a Ana Clara e criticar um pouco o comportamento da Ana Clara, mas as freiras estão do lado delas, e elas se importam com as freiras, como as freiras se importam com elas também. E o final eu acho uma coisa muito impactante, porque a Lorena ela é uma personagem que de começo a gente não dá muita atenção para ela, porque ela tem os comportamentos um pouco mais fúteis dela e os preconceitos dela, mas no final, talvez por ela ser uma personagem que já tinha vivido a morte de uma pessoa próxima, do irmão dela que morreu, ela é de uma sensibilidade em lidar com a perda das duas amigas, porque ela acha que tem certeza que nunca mais vai ver a Lia, e aí a Ana Clara morre, e é uma coisa muito sentimental, uma coisa muito forte, porque ela tem que preparar o corpo da Ana Clara para alguém encontrar ela. Então é uma coisa muito emotiva, muito forte nessa questão emocional. E ela pensa rápido, para que a gente vai fazer? Vamos vestir ela, sabe? E também mas tem aquela cena que ela vai visitar a mãe, né? Aquela parte do capítulo, e que a mãe e a Lia vai junto.
ela pede o carro emprestado, a mãe que é rica, né, da Lorena. E a Lia vai junto e ela olha na foto e tem um irmão, né? Aquilo ali deixa a gente com a pulga atrás da orelha. E ela dizia o outro irmão, ela pergunta pra mãe e a Ana Clara não tá. Assim, foi pegar água, foi fazer alguma coisa. Não tá no quarto que ela tá com a mãe da amiga. E ela diz assim, ele nunca existiu. Ele morreu no parto. Ela tem uma obsessão com esse irmão. Ele nunca existiu. Eu já levei ela no médico. Ela insiste em dizer que esse irmão, ele não... Só existe o Rômulo e Remo, só existe um deles. E daí a gente acaba sem saber, assim, né? Até que ponto... Eu tenho uma questão com isso, que eu passei o livro todo me perguntando se o namorado médico existia. Porque dá margem pra gente achar que de repente tudo ela pode ter inventado, Isso, né? porque ela passa o tempo todo esperando ele ligar pra eles irem almoçar e ele nunca liga. Ela nunca dá muita... Tem essa coisa do livro deles ficarem voltando às cenas do passado. Tu não tem muito essa coisa com... Ela tem as cenas com... É Fabrício? Uhum. Ela relembra as cenas com o Fabrício, mas ela não relembra as cenas com o médico. Com MN. Então eu sempre fiquei Marcos assim, e aí às vezes, ela não falava, não tinha tanta assim, informação sobre ele. Às vezes era uma coisa tipo, ele tá tentando reatar com a esposa, pra eles ficarem. Ela não tem. Eu sempre falo isso. Às vezes eu tenho pra mim que ele até existe, que ele até é uma pessoa, mas que talvez ele não tenha um relacionamento nenhum. E que ela inventou esse relacionamento. Porque, tipo, se a gente for pensar na história do irmão, o gêmeo existia, mas ele morreu no parto. Ela não inventou um gêmeo, ela inventou um acontecimento. Então eu acho que ela pode ter inventado um relacionamento, mas talvez não uma pessoa. É uma coisa bem... É bem complexo, porque também pode ser mentira da mãe, porque a mãe era uma pessoa que vivia na cama e tomava um monte de remédio. E a mãe também teve se é real, ela também teve o trauma de ele ter morrido nos braços dela. Sim, porque lembra. Que eles eram criança, estavam na fazenda, um pegou a arma tipo pra brincar e atirou, né? Tinha só uma bala e deu justamente a coincidência. É cheio de coisas assim, tipo um jogo do acaso, né? De pequenas... Até uma bonequinha que ela olha assim no carro, tipo assim, pendurada no carro, ela diz assim, tem uma lenda de que quem pega fogo os carros só sobrevive essa bonequinha. Nos anos 70 diz que tinha muito essas lendas de quadro, de bonequinha que amaldiçoado, assim, Então, assim, são coisas, assim, e tem as gírias da época, né, que é muito interessante. Para dizer que alguém era louco, maluco, é gling glong. Fulano é gling glong, né? Uma coisa interessante. Dinheiro Orinhed. Traz sorte. Onde é que a Lorena inventou isso? Porque eu acho tão engraçado essa coisa de falar dinheiro ao contrário para trazer dinheiro. É interessante como tanto a Lia quanto a Ana Clara adotaram isso. E sempre que elas vão falar, elas trazem a Lorena. Como a Lorena diz Orinhed, para trazer dinheiro. Mas a Lorena, eu acho que ela, eu sinto que ela tem mais partes, né? Ela é que mais fala. Ela tem um quarto, assim, que é uma suíte especial no pensionato, né? Uma suíte que ela enfeitou, decorou como ela quis, e é um jeito dela se proteger do mundo, né? Sim. O mundo real para ela é uma coisa assim, ela só sai para ir dá a entender para ela ir na faculdade e volta. Ali é uma proteção do mundo, que ela tem tudo, ela tem os discos de vinil, desde Caetano até Jimi Hendrix, acho que discos de vinil. Ela diz, eu tenho uma TV, que era as TVs preto e branco, e ela diz assim, mas eu só para de vez em quando ver uns filmes de terror, porque eu acho que é uma falta de cultura. Eu prefiro ler um livro, sabe? Ela é toda assim, ela tem chás, cheio de chá. Vou fazer um chá, tomar um chá. Tem umas frutas também no quarto. Pratos, assim, coisas caras, que as outras... Quando ela encontra a Lia no começo da narrativa, a primeira coisa que ela faz é puxar uma caixa de lenços, porque a Lia não tem um lenço. E aí ela dá um lenço pra Lia.
Ela é toda frufru, assim. E tem o filme, né, dos anos 90 que está disponível no YouTube. Pois é, eu não assisti, eu quero assistir esse filme. Eu vi algumas fotos das atrizes e eu acho elas tão diferentes do que eu imagino. Eu também, que a Adriana Esteves é a Lorena, a Drica Moraes é a Lia e a Ana Clara, eu não sei. Mas o filme tira um pouco essa parte política, que é o principal, né, do livro. Essa parte histórica, o filme deixa bem levinho, sabe? Mas não sei porquê, assim, já tinha acabado ali. É estranho, os anos 90, né? Os anos 90 estavam falando mais. Mas... E assim, ó, foi uma coisa bom, vai sair uma biografia, foi autorizada da Lígia, as netas autorizaram, sendo que em vida ela nunca autorizou, ela faleceu, as netas autorizaram. Eu fiquei pensando que como ela reagiria a isso, parece que ano que vem, no outro veio a previsão, 600 páginas, tipo, a gente vai saber mais coisas, porque é um jornalista, assim, tá escrevendo meio, uma jornalista, né, acho que uma mulher renomada, porque assim, ó, pouco tempo depois o marido dela infartou, né, desse livro. E às vezes, mas ela nunca falou muito da vida pessoal, mas eu vi outras pessoas dizendo, ficou uma pressão difícil, ele foi aposentado, ele não precisou se retirar do país, mas ele foi aposentado voluntariamente, assim, então eu não sei se isso aqui não teve depois uma represália, né? Sim. Porque os estudiosos, assim, a primeira pessoa que estudou, que é uma professora da Universidade de Brasília, que estudou esse livro já ali nos anos 80, ela identifica, esse é o primeiríssimo, depois teve o Que é Isso, Companheiro, e daí uma série de livros, né? Mas assim, esse é, então, escrito por uma mulher, né? Frisar isso, porque... Daí aqui, As Horas Nuas, no livro subsequente, é justamente a história de uma atriz que o marido era professor universitário e foi torturado. Ele já é falecido no começo do romance, mas ela lembra. Então, eu acho que às vezes tem um pouquinho de auto... Eu acho que eles sofreram um pouco, assim. E a Lorena, como ela estuda direito, ela fala muito de coisas do direito, e a Lígia tinha se formou em direito também. Então ela não é que seja biográfico, mas tem elementos da vida dela que ela inclui nos livros. Não é legal. E outra coisa, né? Ela se aposentou como funcionária pública, como procuradora, uma das procuradoras da Defensoria do Estado de São Paulo. Eu acho também esse lugar que não deixou tocarem nela, assim, fazerem uma coisa tão... Porque a gente pensa assim, olhando, meu Deus, é uma afronta. Porque quem viveu o período de assim, não podia podia até se falar de várias coisas que hoje mas não podia falar deles ali, sabe? Pois é, e é extremamente explícito que ali que tá sobre a ditadura. Eles estão torturando e parará. E aqui daí depois ela fala do manifesto, que eles conseguiram não sei quantas mil assinaturas para parar com a censura, pegaram um avião para levar a Brasília, mas o ministro não quis receber eles, né? Mas assim, a sensação que dá é que assim, eu acho que tinha um grupo mais visado, né? Ali na ditadura, esses grupos guerrilheiros. Os outros, eu acho que se criticassem, às vezes, dependendo, eles não... Eram pesos diferentes, né? Não sei, porque a comunicação era diferente, né? Era tudo... Tem muita coisa que a gente não sabe até hoje. A gente não sabe. E também havia formas diferentes de se opor à ditadura militar, porque os guerrilheiros, eles não necessariamente queriam que acabasse a ditadura e voltasse um regime democrático. Eles queriam fazer uma revolução socialista, que aí seria uma ditadura socialista. Do proletariado, que era exato. do tipo do grupo da Lia. Mas tinha outros grupos de protesto contra a ditadura que eram muito mais brandos no sentido do que aconteceria politicamente com o Brasil depois da ditadura. Sim, queriam a volta da democracia. E aí é mais fácil tu fazer um protesto contra a ditadura quando tu não tem intenção de romper completamente com o sistema político, nem o atual e nem o que havia antes. E aí eu acho que talvez também por isso o livro não foi tão... A Lígia em si não foi tão... Não foi tão... não sofreu tanta retaliação.
tem do retaliação é porque a gente pensa, né, Caetano, tantos que tiveram que se retirar, assim, mas eu acho que é bem isso, a forma dela era muito, assim, democrática, no sentido, bom, sabe, estão passando dos limites, estão fazendo tortura. E assim, o livro anterior, ele antecede, né, nos anos 60 tem um trecho, Verano Aquário, que eu digo que também é pouco conhecido, mas ele diz assim, ó, que eu digo que ela meio que já faz a previsão, se não quiser dar uma olhada. Verão do Aquário quer dizer que é de 60... Claro, que é de 63, 10 anos antes, né? O 63, 64 foi que houve o golpe. Então, 63 diz assim, ó, a protagonista Raíza está conversando com uma outra personagem, diz assim, Raíza, a outra personagem diz para ela, Raíza, você está parecendo o André. Ele já me falou nessa história de sair da espada em punho, salvar não sei o quê, provavelmente o mundo. Nasci nem aqui, nesta pátria em perigo, hein? Desde que nasci ela está em perigo. Então, fazer o quê? Tem lido os jornais? Já está engrossando por aí uma revolução para derrubar o presidente. Coisa de militar, compreende? Me dá depressa a fórmula, impedir uma outra ditadura, que já tinha tido do Getúlio, né? Posso escrever as chamadas cúpulas políticas meus bilhetinhos de protesto. Me enfiar numa armadura e a luta? Isso que você espera de mim? Olha que forte. Falando sobre os brasileiros agora, ela vai dizer, somos capazes de ódio, mas não somos capazes de indignação, o que é diferente. Deus vai nos vomitar. Né? Tipo assim, que a gente é um povo talvez capaz de se unir pelo ódio, mas né, se indignar Bom, né, acabou acontecendo, né, os anos 70 foram os de chumbo, né, os mais difíceis. Eu tenho um artigo bem interessante que eu li sobre as meninas que daí fazem uma abordagem mística, que dizem que cada uma delas representaria uma deusa grega, assim, fazendo uma abordagem mais mitológica, tipo, a Lia seria a caçadora, né, a deusa da caça. Artemis? Isso, Artemis, acho. Tem os três perfis. A Ana Clara, algo meio Afrodite, algo, não, de dionisíaco, né, do vinho, da loucura. E a Ana Clara seria, a Lorena seria a doméstica do lar. Eles, qual era Deus? Eles, Era. Acho que era, acho que era. Fazem, fica bem interessante, sabe, a analogia, assim. E a Ana Clara, ela fala umas coisas fortes, né? Ela diz assim, aliás, a Lorena, todas elas, a Lorena diz assim, a Ana Clara se engajar como modelo, virar modelo, eu tenho certeza que não vai ser mais minha amiga, ela não vai me perdoar, porque agora eu ajudo ela a emprestar dinheiro para uma pessoa imperdoável. Quando ela não precisar mais, ela vai me odiar, tipo, por um dia ter precisado, sabe? Umas coisas assim que são pequenas coisinhas, assim. É interessante essa relação entre as três, porque a gente acha passagens em que elas se criticam, então, principalmente é difícil levar o que a Ana Clara fala em consideração, porque ela passa a narrativa inteira chapada, mas ela tá sempre criticando as outras e elas se criticam entre si, mas é uma relação de amizade muito forte, é uma ligação muito forte, que a gente vai vendo principalmente pro final, porque é uma relação de amizade muito complexa e só quem teve amizades femininas vai poder entender como é que é ter uma amiga que às vezes tá criticando e às vezes mas faria qualquer coisa por ela. Se tivesse que tomar um tiro por ela, tomaria um tiro por ela. E elas têm uma relação muito bem desenvolvida nesse sentido.
Eu acho só a Ana Clara não é tão amiga como as outras duas, né? Eu acho interessante porque Porque também ela tá sempre sobre mas ela tá sempre pensando nas duas, tipo, mesmo quando ela tá falando criticando, mal, né? elas não saem da cabeça da Ana Clara. E isso que passa muita coisa na cabeça dela, porque a narrativa dela, ela segue mais um fluxo de consciência, que é quando a narrativa se aproxima de um pensamento. Então ela vai pensando uma coisa atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra, sem divisão de parágrafos, sem ponto, quase sem ponto final. E ela tá sempre pensando na Lia e na Lorena, mesmo que seja pra criticar elas. E eu acho que tanta tensão também tem uma coisa de estar ligadas a elas, mesmo que o sentimento não seja sempre positivo. Tem gente que entende que esse livro é polifônico, né? Se dá embaixo das vozes das três, mas principalmente da Lia, que é revolucionária, e a Lorena, ela chega a dizer assim, ó. É só eu falar qualquer coisa pra Lia, queria comer lagosta, que a Lia começa a dizer que é um absurdo comer lagosta com a fome no Nordeste. Olha, ela pensando, se tem fome no Nordeste não é problema meu, se Deus não tá lá, ele tem os seus motivos. Né? Tipo assim, então eu acho que isso talvez, a censura foi tipo assim, não, mas tem ali 2 pontos de vistas, né? Ela é de uma família quatrocentona, né, que eles chamam ali. Lorena Vaz Leme, e ela diz, sou descendente de bandeirantes, que a outra diz, daí no momento que a Ana Clara reflete, que grande coisa os bandeirantes que estupravam as índias, tipo assim. E que agora ela mora no mesmo pensionato. No mesmo pensionato, mas a mãe dela era numa mansão, assim. Então, 2 vozes ali de grupos sociais diferentes. Outros dizem que não chega a ser a polifonia bakhtiniana. E a Ana Clara é órfã, ela foi abusada, né, sexualmente por um doutor, né, por um dentista que ela ia, e tinha o padrasto batia na mãe, ela botou uma barata na comida, que tem a vida mais... E ela não gosta nem do nome dela, que ela diz que o nome dela é de pobre, assim, né? Ali é mais prática, né? Eu acho, eu estava muito com a Flávia ontem, que a Lia demora a entrar na narrativa, pelo menos na narração dela, que ela aparece no começo, mas ela aparece sob a perspectiva da Lorena. E aí é mais, passa 100, 150 páginas do livro antes que ela tenha uma narração dela, em que ela tá lá no aparelho com os outros revolucionários. E eu acho que um pouco disso é porque, como a narrativa dela é mais linear, às vezes tu sabe da passagem do tempo porque a Lia menciona alguma coisa, tipo, do momento que tá na narrativa. Ela quer salvar o Miguel. O Miguel, o namorado dela, né? Ela conversa com outros e assim, mas a gente vê o tumulto da época, né? Porque ela diz assim, a sociedade, bom, hoje eu acho que também, mas acho que naquela época não estava acostumada a ver tanta desgraça. Uma pessoa, ela conta ali, tomou querosene e se botou fogo, né? E ela assim, o povo tá sem esperança e nem sabe, assim, por que está acontecendo essas tragédias, essas mortes, todo dia no jornal, o pessoal não tá entendendo, né? E aqui a principal estudiosa da Lígia, ela diz que a Lígia optou pelo foco múltiplo, sugerindo assim diretamente a fragmentação, o caos e a incomunicabilidade desse tempo de sombras da história nacional. Eu concordo, mas eu não acho que foi tanto por isso, eu acho que foi para essa questão de passar também, né? Uhum. Porque esse outro livro dela, E as Horas Nuas, um capítulo é contado pela Rosa, que é a protagonista, outro pelo gato dela, que tipo, é um gato que sente coisas humanas, outro é assim, ela e o gato, depois no final entra um narrador externo, mas assim, cada capítulo tu sabe quem é que tem, tipo, Sim. aquele capítulo é dele, da Rosa, pois um é
uma psicóloga, depois o do Raul. É bem assim, é mais Pro pessoal que linear. está começando os estudos literários agora, uma narrativa em terceira pessoa é quando eu estou falando de alguém. Então eu escrevo fulano fez tal coisa. Uma narrativa em primeira pessoa é quando eu estou falando por mim. Então eu fiz tal coisa. E nas meninas são todas as narrativas. Tem um narrador em terceira pessoa. A maior parte do livro são as meninas, cada uma narrando a sua experiência. Mas não tem uma divisão. Não é um capítulo vai ser essa aqui, no outro capítulo vai ser outra. Do nada. No máximo tem um espaço assim, Sim. maior na folha que te indica que mudou alguma coisa. E assim ele vai indo. Às vezes nem isso. E às vezes nem isso. Às vezes a cena segue da perspectiva da mesma e muda no meio do... Principalmente na parte da Ana Clara. A Ana Clara muda no mesmo parágrafo. E aí mas vai ter outros livros da Lígia que, como você estava falando, cada capítulo tu vai saber quem está falando, mesmo que seja em terceira ou primeira pessoa. Exato, esse aqui é todo em primeira pessoa, é todo a Raíssa contando, é bem linear, né? Que é a primeira pessoa que a gente diz aqui no primeiro semestre, né? O narrador é eu, o personagem. E o outro é o narrador que a gente brinca, Deus, que vê tudo de cima, aquele, né? Que só conta e não se envolve. E essa mistura, mas ela leva assim aos limites, como eu digo, porque muito livro americano que tem o nome do personagem no capítulo, ela faz essa mistura assim. E eu fui ler depois da graduação, assim, esse livro. Eu não sei se na graduação eu conseguiria ler, assim, parabéns, porque já eu se eu fosse começar, eu começaria pelo Cirano de Pedra, que eu acho mais linear. É mais linear, é o que eu recomendo também. Mas porque eu fui ler ali depois de formar. No começo eu causa um estranhamento, né? Estranhamento, assim, aquele gênio, pra mim é uma coisa estranha, tipo, dá umas... Eu não sei se... Talvez eu lesse, né, na graduação, mas eu digo assim que ele não é uma coisa exatamente... Ele te prende, mas ao mesmo tempo... Ele é complicado. Dá uma cansada pra primeira leitura. Depois a segunda leitura foi maravilhosa, que eu consegui ver muita coisa e fluiu. Mas até entender o que está acontecendo ali. É que eu acho que essa coisa de que tem muito acontecendo, muita informação sendo dada em pouco espaço. E aí, às vezes, tu leu 5 páginas e tu já tá cansado, tu já quer dar aquela paradinha. E aí, por isso é que tu recém leu 5 páginas e aconteceu tanta coisa e foi tanta informação que te deram sobre a vida daquela personagem e dos outros. E aí, eu me assustei quando eu tava demorando bastante nesse livro. A gente demora. E ele tem uma característica que ele é um livro muito brasileiro, no sentido de que ele é uma narrativa muito do século passado, muito brasileira. Então, ele não tem uma lógica... Ele não é tão linear, tão lógico quanto um livro americano, quanto um livro europeu. Então, para ler ele é bom já ter lido muitos contos da Lígia, por exemplo, ou ter lido alguma coisa da Clarice também, porque ele tem uma estrutura muito romance brasileiro. Então, ele é muito forte e aí ele vai te cansar mais. E coisas da cultura brasileira, né? Pequenas coisinhas ali, assim, do dia a dia, ela vai, como tu disse, perfeito, é muita informação, 5 páginas, e ela tá contando dela, daqui a pouco alguém que é amigo dela conta a história daquela pessoa, e tem horas que perde, assim, o fio, né, que começa uma divagação, né, daqui a pouco volta, assim. Eu tava catando as coisas que eu marquei no livro, só que em algum momento eu desisti de marcar. Porque esse livro, ele dá vontade de pegar o marcador de texto e marcar tudo. Marcar tudo. Porque é essa coisa dele seguir sempre, vai indo, e aí parece que tu não sabe onde é que chega o ponto final daquele pensamento que tu gostou e queria marcar pra guardar, porque ele segue, ele é um livro inteiro, e aí eu tenho alguns trechos bem específicos que eu acho que dá até pra ver algumas diferenças, assim, de como uma coisa vai pra outra do nada. Esse foi um dos primeiros trechos que eu marquei, que é um pensamento da Lorena,
que eu achei muito engraçado, porque ele vem do nada, e aí ele, bem nas primeiras páginas, já dá esse contexto dessa coisa, essa coisa da Lorena, que ela tá sempre misturando assunto e vindo com uma coisa e outra, que ela vem com a palavra joanetes, que ela tá falando da André-Mabula, e aí ela diz isso num parágrafo, não num diálogo, mas dentro do parágrafo, que esse é um parágrafo em primeira pessoa. Ela diz: Joanete teve vida de Joana. Houve uma antiga Joana com os primeiros pés deformados e os netos herdaram a deformação e vieram os joanetos. Aí, esse é o pensamento dela. E aí ela vai colocando. Tem uma parte que eu gosto muito, que o livro tá falando de outra coisa, e aí de repente a Lorena faz uma pergunta para uma freira, e aí a freira começa a contar como é que ela virou freira, e ela diz que quando ela era adolescente ela queria imitar a Santa Teresa tal, e aí ela não conseguiu porque ela não era inteligente o suficiente. Ela tentou imitar a outra Santa Teresa, ela também não conseguiu porque faltava alguma coisa para ela. E aí essas pequenas coisinhas vão entrando na narrativa. Eu gosto bastante desse trecho, que ela diz assim: mas você não sente saudades da sua vida de antes? Ela diz assim: Lorena, é como assim, sabe aquele vestido que não lhe serve mais e tu guarda? Às vezes tu tira do roupeiro, tá lá guardadinho, tu cheira, tu alisa, mas tu não cogita jogar fora. Mas tu sabe que não vai mais te servir, e tu guarda. Acho que saudade é um pouco comum isso. Eu sinto saudade da minha família e da minha gente, mas me parece que lá não me serviria mais. Sim. As freiras são muito humanas também, né? Eu acho que é essa freira que a Lorena tá falando nessa parte, que é a freira que ela acha que tem um relacionamento com outra. Exato. A Lorena passa o tempo inteiro cuidando da vida dos outros. Então. Boa. Sério, a freira essa freira tem um relacionamento com outra freira. Ela acha que as duas têm um caso, assim. E aí ela diz que tem outra freira que é muito fofoqueira e fica falando pra não me lembro agora como é que é o nome tipo, da chefe das freiras. É a Madre Alex, eu acho. Isso, a Madre Alex. E aí tem uma dessas freiras que fica fazendo cartas anônimas pra madre, pra fofocar da vida das outras freiras. E aí a Lorena fica pensando, o que será que é se achasse, soubesse que essas duas aí estão tentando alguma coisa. É muito, eu fico pensando se não é ela que escreve essas cartas, porque ela é tão... Pode ser também. A Lorena. Mas assim, e outros temas polêmicos, assim, além da própria, né, da cena famosa da tortura. Para 73 é um livro que tem uma cena de masturbação feminina. Gente, que tabu, assim, né? Ela bota. Depois também tem a Lia falando de uma amiga que não quer. Ela começa a refletir que ela acha que ela fala às vezes de um jeito de coisas tão delicadas que acho que hoje a gente perdeu às vezes a delicadeza ao mesmo tempo. Que ela diz assim: por que os pais assim não tem que ver, tá? Se o filho é lésbica, se a filha é lésbica, homossexual, eles têm que entenderem, cada um, sabe? Ela faz uma reflexão, assim. Também era outro tabuzão pra época, né? É interessante que ela narra a experiência que ela teve. Exato, com uma ela narra amiga, uma experiência. Que elas não tinham um namorado, então... Uma brincava então que era o namorado da Lia outra. era o namorado. E aí, em algum momento, a Lia deixou de ser esse namorado inventado e era ela mesma. E aí elas tinham alguma relação. Ela fala sobre o medo que elas tinham e como elas... Dá a entender que ela talvez tenha né? Teve um amor, assim, com essa amiga quando ela era bem nova. E é um trecho muito bonito. É interessante, porque esse livro tem umas coisas pesadas, como essa descrição da cena de tortura, que acontece no meio de um diálogo, em que se falam outras coisas. E aí tem toda essa questão do enfrentamento da ditadura, do nada a Lia ela conta essa coisa tão bonita, e aí elas seguem. E assim elas vão vivendo. E tem outro trecho aqui que é sobre na narrativa da Lia, que é ela falando com o Miguel, sendo que não sei se é uma lembrança, porque é confuso. E aí ela diz: devíamos morrer, Miguel. Em sinal de protesto, devíamos todos simplesmente morrer. Morreríamos se adiantasse, você disse? Lembra? Eu sei. Ninguém daria a mínima. Arrancaríamos o coração do peito. Olha aqui o meu sangue. Olha aqui meu coração. Mas tem um tipo ao lado não sei ler.
Engraxando os sapatos. Que cor de graxa o cavaleiro prefere? Um tipo era como eles falavam, uma pessoa, um cara, alguém que tava na rua. Eu demorei pra entender isso também. Tem umas gírias bem próprias, assim. Bem dos né? anos 70 mesmo. Que a gente pergunta pra alguém mais velho e sabe, assim. Umas quantas agora. E aqui, ó, eu acho. Então, que tá nesse livro aqui, o Conspiração das Nuvens, eu acho interessante eu vou ler esse trecho que a própria Lígia diz, então. Como é que foi que o livro passou, né? Ela diz assim: um jornalista pediu-me detalhes. E então, tinha algum livro ameaçado de proibição? Contei-lhe que publiquei um romance, As Meninas, no qual uma das personagens, exatamente uma jovem subversiva, lê um panfleto que Paulo Emílio, esposo dela, né, recebeu pelo correio. Era o relato desesperado de um preso político torturado, provavelmente até a morte. A solução que encontrei foi reproduzir o panfleto que a minha personagem subversiva vai lendo para uma freira. Dobrei a cópia da página do meu livro e guardei-a na bolsa. Então esse romance saiu em 1973, acrescentei. O jovem ficou me olhando meio perplexo. E ainda não foi censurado? Perguntou, e contei-lhe o que Paulo Emílio tinha ouvido. O censor chegou até a página 72 e não a foi adiante porque achou o livro chato. Alguém quer comentar alguma coisa sobre a roda, sobre o livro? Ficarem interessados em ler? Com certeza. Tem Eu conheço PDF. alguns contos só da autora. Mas Os contos dela são muito bons. Sim. Pra quem quer começar ou pelos contos, Ciranda de Pedras. Ciranda de Pedra é uma narrativa que vocês querem conhecer a Lígia, eu recomendo vocês lerem. Ele não tem tanto um aspecto político, mas ele é um livro muito interessante de um ponto de vista de personagem. Ele é sobre uma moça que se sente sempre deslocada na família, se eu me lembro direito, faz muito tempo. E eu acho que ele tem na biblioteca pública daqui da cidade. E vale a pena vocês conferirem. Eu acho que eu pretendo ler esses trechos que eu tenho por aqui bem soltos, porque é o que eu disse, eu não sabia o que marca porque marca tudo. Essa parte aqui é normalmente na narrativa da Lia, e a Lia ela tem uma coisa que a gente esqueceu de mencionar, que ela quer escrever romances. Só que a Lorena não gosta, mas incentiva ela. Aí, inclusive, a Lorena começa o livro falando que a Lia escreveu que em dezembro a cidade inteira cheirava pêssego, e ela achava isso ridículo, porque a cidade inteira não pode cheirar pêssego. E a Lorena julgava extremamente as coisas, e aí ela tá aqui falando sobre o livro que ela estava escrevendo. Contei que rasguei meu livro e foi como se dissesse que rasguei jornal. Não gosto do que eu escrevo, ninguém gosta, deve ser uma bela merda. Mas as pessoas sabem o que é bom, o que é ruim, quem é que sabe? E se for válido? Não devia ter rasgado coisa nenhuma, mas sei de cor. Posso aproveitar o texto talvez no diário. Gostaria de escrever um diário, estilo sync direto, dedicava a ele. Ela desistiu de escrever esse livro por causa que ninguém apoiava ela. Deixa eu ver se tem mais alguma parte. São bem soltos, peraí. Enquanto tu procura, uma coisa que eu acho interessante é que a memória é uma coisa forte ali, que às vezes chega a ser uma antagonista, porque as três elas querem esquecer de coisas do passado. A Ana Clara chega a dizer: eu não aguento mais, essa minha cachola me destrói, eu não quero mais lembrar que eu fui abusada pelo doutor Agudãozinho, que ela chama, dentista Agudãozinho, assim, mas que inferno essa minha memória que não me deixa, assim, e as três não conseguem não lembrar, né? Aqui, ó, até achei uma fala da Ana Clara, que ela diz: com você foi tudo alegre, rico, mas quando, pomba? Quero só o presente entrando no futuro mais que perfeito. Existe futuro mais que perfeito? Se pudesse lavar por dentro minha cabeça com escova, esfregar até sair sangue. Porque é justamente ela quer tirar as coisas da cabeça dela. Pomba é uma expressão que ela usa muito, que eu também não entendo direito. É como se... Nem sei pra que serve essa expressão, mas ela usa muito. Aí na outra página ela tá falando com o namorado dela e ela diz: Max, me dá sua infância, porque a infância dele foi muito melhor que a dela. Eu acho que o pomba deve ser tipo meio que saco, sabe? Uma coisa assim. A Ana Clara fala muito pomba. E ela usa muitas gírias. E aí isso torna um pouco ainda mais complicado entender a parte da Ana Clara. Aqui tem outra parte, isso aqui é da Lorena, eu acho. Isso aqui é da Lorena.
que ela, no parágrafo, ela diz: quero te dizer também que nós, as criaturas humanas, vivemos muito ou deixamos de viver em função das imaginações geradas pelo nosso medo. Imaginamos consequências, censuras, sofrimentos que talvez não venham nunca e assim fugimos ao que é mais vital, mais profundo, mais vivo. Não lembro quem ela tá falando isso. Ela tá falando. Acho que ela tá falando. É, tá falando. A Lorena fala bastante. É nós que estamos vendo. Aqui tá. Aqui é só aleatório que a Lorena tá dizendo. Salva todo mundo, pacíficos e delirantes, executados e executores. Salva meu gato. Ela tem gato. Eu tinha escrito que eu tinha um gato. Acho que é isso, pessoal. Espero que vocês saiam daqui e procurem o livro pra ler, porque ele é muito bom. Ou alguma outra coisa. Eu só tinha dado umas pinceladas dos resumos, mas fiquei bastante interessada nele. Eu tenho o PDF dos contos todos. O PDF desse livro, se vocês quiserem ler, Desse tá eu no também nosso faço. Linktree. Vocês podem Onde? no Linktree na bio do Instagram. E também tem no site do Anjo. Tem? Tem. Eu baixei. Tem o PDF no Pegam. Tá, no nosso sistema de biblioteca tem, se vocês procurarem, tem um e-book também que vocês podem baixar. Eu recomendo muito ler, porque tem muito mais do que a gente falou, porque tem muita coisa. É impressionante a quantidade de coisa que tem nesse livro. E só pra encerrar, é engraçado, a Lígia, até os 90 anos, porque ela perdeu o filho, né? Com 50 e poucos anos, ela teve muita morte na vida dela, tem muitos contos sobre a morte. Ela perdeu o filho, mas ficou com as netas ali. E quando ela fez 90 anos, em 2013, a neta depois, a que morava com ela, não deixou mais ela dar entrevista e sair em público, assim, porque ela tava senil, creio eu. Deu a entender assim que ela tava ficando senil, não tava... Mas vê que ela sobreviveu à pandemia, ela não morreu de Covid, ela foi de causas naturais. Assim falaram, foi infarto, alguma coisa, mas não foi né, porque eu pensei, nossa, agora com a Covid, uma senhorinha assim, e ela fumou horrores, nas entrevistas antigas ela parecia fumando. Ela era uma pessoa que, enquanto ela, assim, ali, anos 80 e tal, ela muito opinava sobre coisas do país e voltava atrás. Eu não sei se hoje, você tem certeza, com essa cultura de cancelamento e coisa, eu não sei se a Lígia não ia ser cancelada, sabe? Ela era uma figura bem polêmica. Polêmica, porque às vezes ela falava uma coisa, falava outra, tanto de política, de coisas, assim, e ao mesmo tempo ela não era polêmica. Ela era íntima da Hilda Hilst, né? Que daí sim que era loucona e subversiva. Não levem muito tudo que ela escreve muito a sério, porque ela mentia bastante, ela inventava muita coisa. E a Lígia era funcionária pública, que pagava, às vezes ajudava a Hilda Hilst, que era só poeta e tal. Via uma vida. E até para presidente, né? Nos anos 90, a Lígia se envolveu e primeiro nas eleições, depois da pós-democratização, eu vi um jornalista perguntou para ela, e ela apoiou essa campanha assim, explícita para o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né, que na época era centro, assim, etc. Mas não é uma contradição, né, Lígia? Na época já era o adversário, o ex e atual presidente Lula. E ela, na minha opinião, não, porque algumas coisas me assustam que o Lula fala, assim. Daí passou, na reeleição do FHC, ela mudei de ideia, assim, vou agora, realmente ele me decepcionou, vou votar no Lula e tô voltando à minha juventude, em que eu acreditava piamente na esquerda, enfim, Ela era bem contraditória. Não sei, mudava de opinião, né? Como as pessoas não é nem se ser contraditória, mas uma pessoa flexível, né? Flexível, eu acho isso. Era uma pessoa que ela não era assim... Experimentava o outro lado. Exato, tentava ver... Eu acho que é o que a gente tem que ser, né? Eu acho também que... Mudam. Exato, que ela, tentou ela disse assim... ele me parece uma pessoa que foi muito bem intencionado, mas me decepcionou muito, então agora eu vou... Sim, ela reavaliou. Reavaliou, exato. Mas eu digo que hoje... E eu acho ótimo hoje. O episódio da semana da Rádio Uni vai ficando por aqui. A gente agradece a sua audiência. É uma coisa que tem que morrer. Não.
uma intolerância. É assim. o radicalismo, Radicalismo, dos dois lados, né? Muito bem. Muito bem, pessoal. Pela nossa parte, muito obrigada, Eu que professor. agradeço, só tenho que Foi agradecer. um prazer imenso assim, poder contar com o senhor. Para mim também, eu que Espero que agradeço. os colegas também tenham gostado. Vamos seguir imersos na literatura brasileira? A 48ª edição da Rádio Uni abre espaço para a resenha de Hilda Furacão, feita pela petiana Eduarda Mansky. Em 31 de março de 1959, Hilda Miller, conhecida no Minas Tênis Clube de Belo Horizonte como a garota do maiô dourado, deixou o noivo, os pais, o dinheiro da família e toda a alta sociedade mineira para se tornar Hilda Furacão e viver como prostituta na Zona Boêmia, por motivos que até hoje ninguém soube explicar. Olá, ouvintes da Rádio Uni, aqui é Eduarda Mansky e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o livro de Roberto Drummond e a minissérie da Globo, Hilda Furacão. Parte 1. A obra. Em 1991, Roberto Drummond publicou Hilda Furacão, obra que une elementos reais e ficcionais na composição de uma história sobre Belo Horizonte da década de 60. Na obra, acompanhamos 3 jovens que deixam a cidade de Santana dos Ferros, no interior, para a capital mineira em busca dos seus sonhos. Malthus, conhecido como Santo, queria ser padre e protagonizar o milagre. Aramel queria se tornar ator de Hollywood, e Roberto, que sonhava com a Revolução Comunista e em ser escritor. A trama ainda tem como sua figura central a misteriosa Hilda Furacão, moça rica que abandona sua vida entre a alta sociedade de Belo Horizonte para se tornar prostituta na Zona Boêmia. O destino de Hilda acaba por cruzar com o de Santo, quando este decide que é seu dever divino exorcizar o demônio que é Hilda Furacão e acabar com seu reino de pecado. Porém, os dois acabam por se apaixonar, como previsto pela cartomante que diz para Hilda que ela ia sofrer mais do que a gata borralheira, porque sua madrasta seria a própria vida, mas que ao final encontraria felicidade e um grande amor. Mas nem precisa ser cartomante para perceber que na arte, quando 2 almas tão opostas quanto Hilda e Santo se encontram, o resultado é o amor. Assim, a obra vai abranger 5 anos, entre 1959 e 1964, os anos em que Hilda vive na Zona Boêmia. Ao longo desses 5 anos, vemos o desenrolar do destino desses 4 personagens centrais e de mais uma série de figuras interessantíssimas, que compõem a melhor parte da trama. Há ainda um forte elemento político em Hilda Furacão. Roberto, autor e personagem, narra as entranhas da política mineira e nacional e o clima social que antecede os anos da ditadura militar e empresarial. Seu relato dá conta de como se organizavam os grupos comunistas, o que queriam, como agiam, suas ingenuidades e seus ideais. Não é à toa que a obra se encerra na data que começa a ditadura. É que morria ali uma forma de pensar, um ideal de vida, para a inauguração de um tempo de repressão política e em qual a luta tomaria outra forma. O que salta aos olhos na obra é isso. Ela nos fala de uma década e uma cidade que não pode mais existir. A mítica Belo Horizonte de Hilda Furacão nos atrai como a própria Hilda atraía todos os homens da cidade, no que a família tradicional mineira chamava de o mal de Hilda. Parte 2. A minissérie. Entre maio e julho de 1998, a Rede Globo exibiu a adaptação em forma de minissérie de Hilda Furacão, com 32 capítulos. A minissérie foi dirigida por Wolf Maia, com texto de Glória Pérez e protagonizada por Ana Paula Rossi como Hilda, Rodrigo Santoro como Santo, Danton Mello como Roberto e Tiago Lacerda como Aramel. Destaco ainda a participação de Mário Lago, que faz parte do elenco como Olavo e que também foi fonte de consulta para Glória Pérez, sobre como era o clima social e político na época. Assim como costuma acontecer com boas obras literárias que ganham boas adaptações, a gente tem que olhar para o livro e para a minissérie de formas independentes. É errado fazer juízo de valor entre qual que é melhor. A minha sugestão é que vocês conheçam as 2 obras e apreciem as nuances que elas possuem. É fato, porém, que a minissérie é mais estruturada narrativamente. A trama se encaixa melhor e são exploradas algumas coisas que não se desenvolvem no livro. Isso talvez se deva porque a Glória Pérez não tinha um compromisso com a realidade e ela pôde ficcionalizar mais a história. Há vantagens e desvantagens nisso. Uma vantagem é a mudança completa do personagem Tunico Mendes, empresário rico cujo caminho se cruza com o de Aramel. Um homem que já era tenebroso no livro, na série ganha contornos ainda mais tenebrosos, principalmente por conta da excelente atuação do Estênio Garcia e da presença sempre arrepiante da onça Teresa.
Uma onça de verdade que era sempre filmada com uma coleira e que deixa a gente se perguntando como é que nenhum ator perdeu o braço durante as gravações. Já uma desvantagem é que a trama política, protagonizada pelo grupo comunista que Roberto pertencia, parece por vezes esvaziada e ganha contornos de drama adolescente em alguns momentos. A Glória Pérez, quando ela aponta o foco da minissérie para Hilda e não para o Roberto, ela deixa de lado o caráter mais verossímil da narrativa comunista presente no livro, ainda que ela não desapareça. Ela se torna apenas mais um recurso narrativo e não um relato que, de alguma forma, é baseado em realidade de como era a luta comunista nos anos 60. Eu lamento ainda duas coisas. A gente perdeu de ouvir na minissérie o sotaque mineiro da Hilda, que no livro a gente sabe que é bem proeminente. E a gente perdeu também uma parte da personalidade irônica e contestadora de Malthus, o santo, que é interpretado de uma forma mais branda, mais ingênua. A gente tem que perdoar a Ana Paula Rosa e o Rodrigo Santoro por isso, porque a química que eles têm quando contracenam juntos é hipnotizante. E o que mais me tocou na série, em comparação com o livro, é a forma como a Hilda muda a vida do santo. Como é por conhecer ela, por amar ela, que ele parece atingir todas aquelas virtudes que ele busca na religiosidade. Ele se torna uma pessoa melhor porque a Hilda, com o enorme coração que ela tem, inspira o santo a ver nos outros com um olhar mais gentil. Apesar de todas as mudanças entre a série e o livro, principalmente no núcleo de Santana dos Ferros, que está bem diferente na série, mas que eu confesso é bem mais interessante, a minissérie dá conta de adaptar quase todos os acontecimentos do livro. Tem, porém, uma diferença enorme no final da trama, e aqui eu vou deixar um grande spoiler da obra, então se alguém quiser evitar, eu sugiro que avance alguns minutos. E essa mudança é sobre o final da Hilda e do santo. No livro, quando a Hilda deixa a Zona Boêmia, no dia em que os militares deflagram a ditadura, ela espera pelo santo em um ponto de Belo Horizonte, onde ele prometeu se encontrar com ela para eles fugirem juntos. Mas ele é preso por subversão, então eles se desencontram e nunca mais se veem. O santo vira militante contra a ditadura e é preso várias e várias vezes, e a Hilda vai morar em Buenos Aires. Na série, porém, além de muitos personagens ganharem finais felizes, do tipo que acalmam os corações dos telespectadores, a Hilda e o santo se reencontram, 4 anos depois, no Rio de Janeiro, no meio de um protesto contra a ditadura. Num final que remonta o momento em que eles se encontram no começo da série, que dá ali a sensação de que um ciclo chegou ao fim. Eu não vou dizer qual final que eu considero melhor. Não se trata disso. Eu acho que cada um cabe dentro da sua narrativa e existem pontos positivos tanto no final em que eles não ficam juntos, quanto no final em que eles ficam juntos. Assim como tem diferenças entre os finais do Roberto e do Aramel que eu acho que funcionam melhor no livro ou na série. Mas eu acho que não se trata disso. Talvez no fim das contas, seja sobre contrariar ou não aquela cartomante que prometeu para Hilda que todo sofrimento traria uma felicidade enorme. Parte 3. O bem de Hilda. Mas por que afinal falar da Hilda em 2024? A demanda vem de longe. No final de 2023 começou a viralizar nas redes sociais postagens sobre a minissérie, em especial no TikTok e no Twitter. E não era entre os brasileiros, a febre começou entre os gringos, que descobriram a minissérie e se encantaram pela história de amor de Hilda e Santo, fazendo uma série de comparativos entre Hilda Furacão e Fleabag, uma série britânica que também trata da história de amor entre uma mulher e um padre. De repente, estava rodando pela internet cortes da minissérie da Globo com legendas em todos os idiomas, relatos de pessoas de diversos países baixando VPNs para ter acesso ao Globoplay e completamente apaixonados pela Ana Paula Rosio, ilustradores postando fanarts da Hilda, pessoas fazendo tweets sobre a beleza do Danton Mello como Roberto. Enfim, a série que já foi um sucesso na sua época e que foi transmitida em outros países, atingia agora um patamar completamente novo. Pessoalmente, eu acredito que, além da história de amor entre a Hilda e o santo, o que atraiu as pessoas foi os muitos temas da obra. O jogo entre o pecado e a religião, o amor proibido, a disputa entre a Zona Boêmia e o grupo de senhoras conservadoras que queria destruir aquele antro do pecado, são assuntos que nos interessam, que nos prendem à história. Além disso, a série é muito bem produzida e aqui fica um elogio particular que eu deixo para a equipe de trilha sonora da série e para os figurinistas, os diretores de elenco, que produziram uma série muito bonita visualmente. Mas, para além de tudo isso, eu acho que o fenômeno da Hilda Furacão em 2023 nos mostra que nossas produções nacionais têm ainda muito terreno a conquistar. Se eu puder deixar um recado para vocês, é que assistam Hilda Furacão, leiam o livro da Hilda Furacão, se encantem com ela.
Se tem uma vantagem da era do streaming é que a gente pode ter hoje acesso a relíquias do nosso audiovisual como essa, que antes estavam bem distantes, perdidas no tempo da TV aberta. E talvez você chegue no final da série sem saber por que, afinal de contas, Hilda deixou as piscinas do Minas Tênis Club para se tornar prostituta na Zona Boêmia. E a verdade é que eu também não tenho essa resposta. Mas eu posso dizer uma coisa. Ninguém foge do próprio destino. A 48ª Rádio Uni está chegando ao fim. Obrigada pela audiência e até a próxima!